Em gravação, a gente está acostumando já colocar pelo YouTube, que fica mais fácil, né? De vocês poderem estar entrando e quem esteve trabalhando ou teve alguma dificuldade e não conseguiu entrar no encontro, vai ficar disponível para vocês, pessoal. Tudo certinho, gravando. Pessoal, boa tarde, turmas DTS, DTR de Comunicação, Desenvolvimento de Sistemas. Sou a professora Tatiana Mesquita, né? Vou estar com vocês essa tarde, falando um pouquinho da Agenda 1 de Comunicação, né? Que vai trabalhar o estudo da linguagem, né? São conceitos, né, de língua portuguesa, linguagem e comunicação aplicados à área profissional, né, de desenvolvimento de sistemas. A nossa apostila, ela tem esse viés, né, bem focado mesmo para a área de vocês, né? Estou à disposição de vocês com dúvidas, tá? No chat, podem ir colocando aí, de repente, se vocês conseguiram fazer atividade, compreender aí a atividade 1 da agenda, né? A gente faz esse encontro logo na sexta-feira, na primeira semana, às vezes até na segunda, né? Esse primeiro eu resolvi fazer um pouquinho antes, né? Porque caso alguma dúvida acontecer, né? A gente tem um fórum também, vou abrir aqui com vocês para que sejam compartilhadas as dúvidas, né? E ainda temos uma semana, né, para fazer essa atividade. Teríamos até o dia 19, que é a próxima segunda, né? Sem ser o dia 12, agora o próximo. Mas é óbvio, né? Não deixem para a última hora e já computem aí para que vocês possam, né, ficar mais tranquilos aí durante essa semana. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, compartilhando tela aqui com vocês. Tadam! Entrando aí na telinha. Vamos começar aqui com a nossa matéria, né, de comunicação. Dá uma olhadinha se vocês conseguem visualizar. A agenda 1 já está entrando aqui. É importante que antes, né, de realizar a atividade, vocês deem uma explorada, né, no mergulhando no tema, onde está a nossa apostilinha, né, trabalhando aí os conceitos, né, e observar depois a comanda da atividade, né, onde vai ter a proposta, né, da atividade que vocês vão realizar. Tudo certinho, Gabriel? Obrigada. Consegue visualizar? Vamos lá então, pessoal. Estudo da linguagem. Deixa eu minimizar aqui a telinha da reunião. Esse é o estilo da nossa apostila, né? Sempre você vai encontrar ali curso técnico de desenvolvimento de sistemas online, parte de comunicação, né? Ela foi pensada pelo GEAD para que a parte de língua portuguesa fosse bem, né, adaptada. Eu gosto bastante dessa linguagem, porque eu sou professora, né, aí da, da rede estadual, da rede particular, né, aqui do estado de São Paulo. E também lecionei tech já há algum tempo, mas assim, trabalhando essa apostilinha, né, a gente vê assim a funcionalidade, né, muito funcional para aquilo que vocês realmente vão precisar no curso, né? Realmente gostei bastante e entendo um pouquinho do lado de vocês, né, como ajudá-los aí por conta desse material, que é um material muito interessante, muito focado para a área de DS, certo? Fala um pouquinho de linguagem aqui, né, de escrita, leis ali, né, das primeiras rudimentos ali, né, rupestres, né, sobre os códigos, né, dos sumérios ali, e vai entrar num conceito que é o conceito de linguagem verbal e não verbal, e o sentido conotativo e o sentido denotativo, né? É interessante, às vezes, a gente observar, né, porque definir é legal, é fácil, mas às vezes os nomes, né, as nomenclaturas ficam um pouquinho diferentes e às vezes dificultam, né? Então, sabe, mexer com o computador, né? E ficou uma arara, né? Arara aqui tem sentido conotativo, que é chamado o sentido figurado da linguagem, né? Então, é importante você ter esses conceitos, né, para que na hora, né, de você realizar aí a atividade que vai ser relato pessoal, né? A gente fala para que você coloque, né, algumas experiências, algumas falas aí. Digo falas, mas não como, né? Fala tua, mas assim, colocando alguns exemplos, algumas experiências, que esse sentido conotativo não foi compreendido, às vezes, né, numa fala mais formal. Então, a gente vai refletir aqui sobre algumas questões, né? Depois temos aí a questão da linguagem não verbal, né, que é muito importante, que em vários momentos nós temos aí a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, a gente tem
essa observação. Esse fenômeno, né, de uma palavra que tem vários sentidos é chamado de polissemia, que é o que acontece nessa palavra mexer, né, que a gente tem o sentido real, mudar de local, né, trabalhar dessa forma, e aí o mexer com o computador, agir, né, fazer coisas por meio do computador. Sentido real, sentido literal é o denotativo, e o sentido figurado é o conotativo, certo? E aí a gente tem as definições dos conceitos. E o que que vai acontecer? A mesma frase, ela pode, né, dar a entender dois sentidos diferentes, dependendo do contexto, e a gente chama a ambiguidade, né? Então, ali, né, Rafa fraturou o rosto ou quebrou a cara, mas tentou algo e não conseguiu, ou quebrou a cara no sentido conotativo, certinho? Vamos lá, podem colocar aí algumas questões, a gente está fazendo uma reflexão sobre a apostila, né? Para trazer no relato pessoal, gente, a ideia é essa, né? Você transcrever aí em alguns momentos como que esse sentido literal, esse sentido figurado, né? Aconteceu de repente na tua área profissional, na tua área escolar, se você teve alguma questão envolvendo, né? O uso desse sentido, se alguma ambiguidade, né? Já aconteceu com você em algum período, né, de escrita de texto, né? A gente sabe, por exemplo, que os textos mais formais, por exemplo, as redações de vestibulares, de Enem, elas não comportam, né, tamanho, elas não comportam, inclusive, sentidos conotativos, né? Você tem que ser muito literal, muito denotativo para compor seus argumentos. E numa vida profissional, né, que é a tirinha que a gente vai ver aqui da atividade, né, pode acontecer algumas situações. Então, a ambiguidade, por exemplo, ambiguidade num poema, né, ambiguidade em alguma arte, ela pode trazer efeitos muito positivos, né, numa canção, para que a gente possa refletir ou mesmo exercer uma crítica, mas num sentido mais formal, ele pode atrapalhar se o sentido que você quer expressar é diferente daquele que chega no seu cliente, né, ou na pessoa que você está comunicando, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Andriele, professora, esse eu não consegui baixar. Ah, eu tive um Correiotec agora também com essa reclamação, Andriele. Eu acabei mandando o Correiotec para o professor Paulo. Pode, por favor, Andriele, você me mostra? Você me manda, né? Correiotec, logo acabando o encontro, eu vou dar uma olhadinha nas mensagens. E, por favor, a página de erro. Quando você, perdão, clicar no mergulhando e não abrir, vai aparecer alguma coisa, né? Alguma página de erro, tal. Dá um print nessa página para mim e manda anexo, por favor, tá? Combinadíssimo. Acabei de responder um Correiotec. Não sei se é colega de vocês, de qual turma da Thaís, também estava com dificuldade, pode estar passando por alguma instabilidade do sistema. Se alguém tiver algum probleminha, faz esse procedimento, tá, gente? Abriu, né? Ali. Se não abriu, vai aparecer alguma página, algum erro, alguma situação. Manda pra gente, põe um print e manda pro Correiotec. Tá bom, Andriele? Vou colocar aqui pelo chat, tá? Pode me mandar sim. E eu vou estar falando com a Kelly, que é a nossa coordenadora, para que a gente possa ver o que está acontecendo, tá bom? Pode mandar, por favor, um print da tela de. Vocês são mais entendidos nisso do que a Pro, né? Que às vezes tem a questão do melhor é, programa, né? Para se abrir ali a, o AVA, né? Então, por exemplo, pelo computador é bem melhor do que no dispositivo móvel, né? No celular. Tem algumas, né, orientações aí que foi feito no começo da aula inaugural. Então, dentro de tudo isso, né, podem com certeza haver algumas questões, né, relativas ao sistema em si, alguma questão de suporte, manda pra gente, tá? Beleza, Andriele? Pode mandar sim que a gente vai colocar isso para você. Mas é isso, eu até respondi também para a aluna que me mandou que a gente estaria hoje tirando as dúvidas, né? Então, são esses conteúdos, né, que acontecem aí na nossa apostila, né? Primeiro, então, ambiguidade, sentido denotativo, sentido conotativo. Nós temos aqui, né? Isso, por favor, dá uma testada no monitor e aí deu uma testada literalmente, né? Então, são todas tiras assim, muito bem humoradas, né? Mas se a gente for trabalhar nessa questão, né? O que que acontece, por exemplo, com a ambiguidade, né? Vocês podem estar, inclusive, citando quando forem fazer o relato pessoal, que se um desenvolvedor de sistemas vai fazer, por exemplo, um orçamento, né, uma ordem de serviço, ele tem que trabalhar bem esse comando, né, para que haja uma clareza entre aquilo que ele está
fazendo, né, o orçamento, trabalhando aí com a linguagem técnica e também, informando o cliente, né, de uma maneira efetiva. Então é bom que vocês transitem por comandos, né, que sejam fáceis de fáceis compreensão para a pessoa que tá ouvindo. Se for uma coisa totalmente técnica, né, pode ser que realmente não haja um entendimento. Então trazer isso para uma realidade que as 2 partes da comunicação possam chegar em um acordo. E aí, podem colocar no chat, né, se acontecer algum caso, alguma situação de ambiguidade com vocês, né, de ter realmente num texto escrito, ou às vezes até numa mensagem de texto pode acontecer, né, gente. Pontuação, vou até colocar aqui no chat para dar uma provocada aí, com pontinhos de interrogação. Faz diferença, pessoal? Se pontuar errado? Outro dia eu estava comentando que eu também dou aula de ensino médio pré-vestibular, né? Às vezes até mensagem de texto com o emoji errado, né? Encostou ali no emoji errado. Dá uma confusão, não dá? Meu Deus, como que você pode ser um insensível? Colocou essa cara de riso numa situação tão séria. É meu ponto fraco. Olha só o Gabriel ali, né? Vou até colocar uma risadinha ali, porque não é só eu, não, Gabriel. Nós aqui na língua portuguesa, né? Precisamos estar atentos, gente. Então, hoje, né, como a comunicação é muito rápida, né? Seja ela por aplicativos, WhatsApp, né, e-mail. E-mail não, e-mail, o que que a gente vê? Por isso que eu oriento vocês da parte de sistemas, tá? Que a conversa com o cliente, né, o estabelecido, quando de repente, né, é numa ligação, é no WhatsApp, mas que esse orçamento, que seja passado com uma certeza maior. Cuidado com aquilo que você digita, né? Porque na digitação, e o que que acontece, por exemplo, com arquivos como o WhatsApp? Você passa, aí vem uma série de coisas combinadas, aquilo fica lá no fundo. Quem aí já passou por isso, né? De perder, aí de repente manda um áudio muito longo. Então, quando as coisas estiverem resolvidas, hoje é óbvio que a gente não pode deixar, né, de trabalhar a questão da rapidez que esses aplicativos trazem para a nossa vida, isso é ótimo, tá? Vou até colocar aqui, não só o seu ponto fraco, Gabriel, de muitos, né? É essa questão da ambiguidade. Então, a gente precisa tomar cuidado. Aí o que que você faz? Pensa direitinho essa mensagem, estabelece, né, os critérios aí, primeiro parágrafo, esclarecendo, eu gosto muito da estrutura, né? A estrutura de um texto dissertativo, né, em terceira pessoa, é introdução, desenvolvimento, conclusão. O relato ele é em primeira pessoa, a gente vai fazer, né, esse relato da atividade, mas estrutura, no primeiro parágrafo, né, tava fazendo aqui um rascunho aqui para conversar com vocês, procure falar um pouquinho da sua experiência, né, de vida, né, você pode, né, se dirigir, né, na minha experiência profissional, né, a linguagem é importante, de que maneira ela é importante, na sua vida pessoal, por exemplo, você né, tem dificuldade com o trabalhar da linguagem, qual área, e agora qual que é a sua expectativa com o curso. E aí você, no segundo parágrafo, fala um pouquinho da apostila em si, fala um pouquinho daquilo que foi conversado, né? Por exemplo, sentidos conotativo e denotativos são muito importantes na nossa área profissional, por quê? E aí você tenta ser um pouquinho argumentativo, né? Explicar essas questões. Depois, um terceiro parágrafo, né? Se o segundo for com bastante informação, você pode dividir ele em dois, né? Então, fazendo o primeiro com as suas impressões gerais, depois no segundo trabalhar os temas, né, que forem colocados na apostila, e depois dar exemplos pessoais de como que isso foi, né, de repente, para você trabalhar com alguma dificuldade que você passou, de repente algo que você superou com a sua formação, e finalizando com, né, aí a sua expectativa, né, para o curso e ressaltando a importância da área da linguagem na área de DS, tá bom? Então aí, ó, mastigadinho para vocês esse relato pessoal, mas a gente vai falar um pouquinho mais da estrutura aqui. Tô aguardando a participação de vocês, viu, gente? Fiquem à vontade aí para falar um pouquinho no chat, ou se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Variação e mudança linguística, olha que legal. Eu gosto muito da questão do você, né? O que que acontece? É um exemplo de como essa variação histórica, né, ela se faz, né? Então, o você que a gente tem, falta mais uma flechinha aqui, a flechinha do VC. Ah, o VC. Só que o VC é muito informal, né? Para você estar bem contextualizado, porque vocês, né, a maioria ali lidar com o sistema, ligar com mensagem rápida, então o VC já tem mais uma flechinha aqui. Mas ele começou com vossa mercê.
Vossa mercê era um pronome de tratamento, né, antigo, utilizado por certos membros da nobreza, gente. Então, era vossa mercê, um pronome formal da nobreza. Depois foi passando para o vós mercê, que aí foi, né, portuguesando aí, né, digamos, deixando a coisa um pouquinho mais simples, e virou o você que nós temos hoje, que é informal, é um pronome mais informal, você não chama, né, de repente, seu cliente de você se refere como senhor, né? Ou então, né, se tiver essa liberdade, né, você vai utilizar isso dentro de um padrãozinho mais cuidadoso, né? Porque o você é bem informal. Tudo bem? E aí tem o VC que é mais ainda, que aí não está na linguagem da norma culta, mas é utilizado. Então, o que acontece? O nosso português da norma culta, ele estabelece o pronome de segunda pessoa tu, mas em alguns locais não se usa, né? Poucos locais da língua portuguesa hoje usa o tu como um pronome, prefere o você normal, né, como segunda pessoa. E a língua escrita, a gente vai trabalhar um pouquinho da gramática da língua culta, mas a gente não pode estabelecer também, né, um sistema rígido de regras, né, que é muito difícil. Então, o profissional deve saber como usar cada registro de linguagem de acordo com o momento em que ele se encontra, o ambiente e o público, né? Então, a fala é livre e cheia de possibilidades. Existe o formato coloquial, popular, e o formato culto, tá? Então, voltando aqui para nossa conversa, né? Você sabendo se expressar, né? Colocando aí em ordem, deixa eu voltar aqui para nossa reunião, o lugar certo, né? Então, na parte de e-mail, na parte de comunicação escrita, é importante você né, se ater a essas nuances, né? De um vocabulário mais culto, não usar pra, usar para, né? Usar realmente aí alguma excelência, né? Na comunicação, no sentido de não ser nada rebuscado, mas algo mais formal. No telefone, né? Na questão, a gente pode, né? Se utilizar de alguma questão mais coloquial, mas é o que eu falei para vocês, né? Cuidado, por exemplo, com as mensagens para verificar se essa coerência está certinha e depois, né, trabalhar isso para não haver ambiguidades na hora de você se comunicar, tá? Formal culto e coloquial popular. Vamos lá, então, o contexto, né, na linguagem profissional. Vamos lá. Numa reunião de trabalho, uma linguagem mais formal. Mas uma palestra pode se valer de elementos da linguagem coloquial, né? Como eu cheguei para vocês. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Tal, né? E aí é informal porque a gente está buscando uma proximidade no momento. E depois a gente acaba adequando, né, a linguagem ao mais formal para tratar do assunto que é o assunto da língua portuguesa. Então, é uma nuance, né, que vai se adaptando aí com as estruturas, né? Vocabulário, né? Também utilizar o vocabulário de uma maneira que eu diria adequada, né? Adequada à situação comunicativa. Olha só essa daqui, né? Boa tarde, a distinta mademoiselle solicita que eu investigue qual seria a tripulação que transcorre com o seu apetrecho tecnológico. Ela, não, eu só quero que você veja qual o problema do meu computador. Então, uma linguagem muito rebuscada, né? Lógico que aqui está apelando um pouco para a ironia, mas aí o que eu posso dizer para vocês? Certas questões envolvendo, né? A parte tecnológica, ela pode se, por exemplo, quando eu estava na aula inaugural do DS e eu vi, né, os professores falando sobre, respondendo as questões para vocês de como, qual é a linguagem e tal, aquilo para mim é totalmente fora do meu contexto, eu não sou da área, né, de programação, eu sou da área de língua portuguesa aplicado. Gabriel, fica lindo de se ouvir, mas não entendi nada. E é verdade, né? Como que a gente faz para deixar legível, né? Inteligível sem ficar rebuscando? Então, às vezes, aquela questão muito técnica, ela vai ser colocada ali no orçamento e tal, mas na hora de conversar, estabelecer, né? Ah, olha, é um problema na área, né, do hardware do computador que faz essa função de conexão e tal. O cliente vai gostar de saber, de entender sem ficar muito na questão dos códigos, né? Na questão que ele realmente não domina e não sabe, né? De repente, para ele descrever o problema ou para ele saber o que tem que se fazer, eu lembro em várias vezes que eu estive, né, com profissionais da área ali.
E assim, eu sou professora, né? Então, o professor está sempre buscando, né, algumas coisas dentro da tecnologia que são bem práticas, né? E alguns profissionais de TI, eles são assim, falam de um jeito e que a gente não consegue, né? De repente, decifrar o que para mim é mais importante, que é a questão da coerência, né? Então, tá, para eu poder, né, utilizar esse tipo de programa, eu tenho que ir aonde eu vou, tal, aquela coisa de tutorialzinho mesmo, né? E o que acontece? Falar, entre aspas, bonito, como falou o Gabriel. A gente entende, nossa, ele sabe bastante de tecnologia, mas eu preciso saber oficialmente, né, assim, simplesmente aquilo que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Vocês vão lidar com vários tipos de profissionais e aí pensem nisso, sempre a visão não só de você que está falando, mas a pessoa está entendendo, né? Certifique-se disso, né? Busque aí que a gente fala de função fática da linguagem. Tudo bem, ficou claro para o senhor, né? Alguma dúvida? Posso esclarecer melhor? E aí, com certeza, você vai transitar também pela simpatia, né? Pelo bom senso. É bem legal. Tá bom, pessoal? Vamos colocando aí algumas questões. E aí, outro assunto, então. Primeiro a gente falou de sentido conotativo, sentido denotativo, ambiguidade, agora as variantes linguísticas. E as variantes linguísticas, né? Elas também transitam em variações profissionais, jargões, né? A questão da história, do regionalismo, né? Em alguns lugares do Brasil se chama, né? Se fala aí, por exemplo, do Nordeste do Brasil, aipim, macaxeira, que é mandioca, né? Tem os regionalismos, né? Os sotaques, tantas coisas que a gente vai, né, se ater aqui na parte profissional àquilo que vem nessa ilustração. O cliente explicou isso, o líder do projeto entendeu e o projeto ficou completamente diferente. A comunicação ela estabelece que essas duas coisas têm uma coerência, tá? Que eles cheguem no mesmo denominador comum aí, né? Se for falar no contexto matemático. E as diferenças da linguagem falada, olha que bonitinho, né? Poxa, eu queria uma macaxeira para poder fazer uma tapioca. O pessoal, né, do Nordeste tem uma fala, né, totalmente específica, né, e bela, né? Por que que a gente não separa a língua portuguesa em fragmentos? Nós somos até um país que não tem dialetos. Tem, né? Eu diria assim que as linguagens, né, indígenas, a gente tem várias, né? Não só a questão do tupi, mas a gente tem outras linguagens até que não são descobertas aí, né? Tem ainda realmente muita história, muita cultura para ser descoberta no Brasil. Mas nós não temos dialetos específicos, por exemplo, como na Itália, né? Que a gente tem ali, quem é de Veneza fala de um jeito, quem é da Calábria, e assim por diante. O Brasil é enorme, continental, e a gente tem o jeito de se falar, né? No Nordeste, no sul do país, no Rio Grande de Janeiro, né? No Espírito Santo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, dentro de São Paulo, a gente já tem os locais. Eu tô aqui no litoral, Ubatuba, né? E a gente tem essa fala mais cantada, mais rápida do caiçara, né? Ai, ai, ai. E o interior de São Paulo, né, que tem todo o Rzinho, né, porta, porteira, portão, né, e assim gente, é muito importante ter a cultura, né, não há necessidade de tradução, mas há necessidade de focar, por exemplo, em que tipo de comunicação nós estamos estabelecendo e ter uma unidade linguística. Tem outro meio de falar? Só conhecia no interior? Tem, é essa fala cantada. Eu, na verdade, eu sou, a minha família é de São Paulo, né? E nós temos aqui o, o pessoal eu nasci em Taubaté e vim morar muito cedo aqui em Ubatuba, de 6 aninhos, e casei com Caiçara, né? Somos aqui já moradores há mais de 30 anos. E é uma fala muito legal, Gabriel. É isso que eu falei. Posso, como é? Pescadores, né? Os parentes do meu marido são pescadores. E eles vão, e aí, eles vão, vai pescar, vai pescar, ai, hoje tá uma ressaca, ai, ai, ai. Muito legal. Eles falando no telefone, a gente fica assim, meu Deus, né? Mas é muito interessante. E aí, por exemplo, aqui, olha só, aí que o Gabriel falou, só que interior, não. A gente tem, dentro da nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente já tem, de repente, o pessoal aqui do oeste, que é mais descendentes mineiros, né, que vieram muito para cá, gostam muito do mar, né, e tal, e eles já falam do jeito mineiro de ser, né,
E é muito gostoso, assim, a gente ver essa questão, né? Olha que legal. Já, eu quero que vocês se soltem aí, falem um pouquinho da experiência de vocês. Deixa eu entrar aqui no chat para comentar. Vamos lá. Tantã. Então tem sim, no litoral tem seu jeitinho, né? Aí vocês vão me ajudando aí, tem um jeito aqui. Tenho 3 irmãos que moram no Rio Grande do Sul, acho que é a Andriele. Tô tentando puxar aqui, tá vindo. Peraí, gente. Deixa eu ir no chat. Aqui. Opa, achei. Isso, Andriele, nessa questão da fala aconteceu comigo. Tenho 3 irmãos que moram no Rio Grande do Sul e lá o pão chama cacetinho. Acho que em Portugal também, não é? Andriele, em Portugal também é cacetinho, se não me engano. E é verdade, é aqui no Brasil, Portugal tem várias coisas também. Em 2012, quando eu fui para lá, eu cheguei da padaria e fui comprar pão e pedro de pão, o atendente não entendeu, tive que apontar mesmo. Ai, gente, imagina. Que situação, e é muito legal, né, Andriele? Porque a gente vê realmente que o pão francês, pessoal, o francês não conhece o pão francês por pão francês, vocês sabiam? É só no Brasil que é conhecido o pão. Agora está tendo as Olimpíadas de Paris, né? E a gente teve várias, né, reportagens ali. Não, é aqui que chama pão francês. Vivo muito na capital, Gabriel, e só conheço o jeito paulista, que, aliás, já é bastante amplo, né, Gabriel? O jeito Faria Lima e do interior, pois tem muito parente do interior. No Rio de Janeiro falam pão agudo. Fiquei incrédulo. Que bonitinho. O geladinho, é geladinho que vocês falam aí, nos lugares de São Paulo? Aqui a gente fala geladinho, é aquele, não sei se tem aí, sabe? Aquele negocinho assim que no verão, aqui, né? Aqui sim, isso. Aqui em Ubatuba se vende muito, né? Tem vários, tem até gourmet, igual a geladinho gourmet, olha que legal. Aí pega um termo estrangeiro, ai, gente, língua portuguesa, eu sou apaixonada, né? Aí lá no Rio de Janeiro é sacolé, viu, Gabriel? Sacolé. É sacolé. Todos os nomes, eu acho. Então, assim, muito legal, né? A famosa polêmica do biscoito ou bolacha. Nossa, isso só dá uma guerra, hein? Porque pra gente, agora eu não lembro exatamente como é que é, o biscoito parece que pro carioca é tudo. Tudo que é bolacha, biscoito. O paulista não, o paulista é um negócio sério. Nada de bisco. Chup-chups aqui em Janeiro. É isso aí, sacolé é pra lá, né? Aqui a gente não fala sacolé. Aí existe essa questão da bolacha. Aqui para nós, bolacha é uma coisa séria isso. É uma honra do paulista. É aquilo que tem o recheio. A bolacha tem recheio. Biscoito é o que não tem recheio. Lá é biscoito, biscoito e tal. Polêmica, amamos cariocas, mas tem as diferenças. E aqui eu estou exatamente na linha da divisão do estado, né? Nós temos aqui Paraty. Paraty do ladinho do Rio, do estado do Rio, né? Então, mas não temos, assim, tanta questão linguística, né? Mas quando a gente vai para lá, a gente observa uma diferença um pouquinho, né? É legal, é muito bom, gente. O Brasil é uma coisa fantástica, né? Nessa questão. Podem colocando aí que tá divertido, a gente vai falando um pouquinho. Então, assim, enriqueçam, né? Olha, eu tenho, né? Por exemplo, ali no seu relato, pessoal, procurem fazer, né, uma nuance entre o formal e informal, no sentido, assim, de não falar muitas gírias, não falar, né, termos, assim, estritamente informais, mas pode ser, né, coloquiais. O próprio uso da primeira pessoa é uma marca autoral do relato pessoal, né? Então você pode colocar, né, meus parentes, né, que vivem em outros locais do estado, do Brasil, falam de uma forma diferente, como por exemplo, e aí você cita, né, esses termos que nós falamos, tá? Não esqueça de, em um dos momentos do relato, trabalhar a questão do desenvolvimento de sistemas. É legal colocar a parte profissional e a gente saber que você, né, atrelou ao fato da matéria. Fatores regionais, fatores culturais, fatores contextuais e profissionais. Quem está aí, né, vendo as Olimpíadas, né? Eu tenho filhos pequenos, né, um de 9 anos e a minha menorzinha de 5 anos. Eles estavam lá já adaptando os golpes dali do judô, do skate, né, o flick-flack, tudo isso é uma questão cultural, contextual do esporte, né, e quando você vai ver uma transmissão, é natural, o surf, né, que a gente tem um celeiro, né, de surfistas ali, Toledo, Medina, aqui pertinho de São Sebastião, o modo do surfista falar é como se fosse um jargão contextual lá da profissão, e é a mesma coisa do advogado, né,
do médico e assim por diante, né? Quem assiste, perdão, muitas séries médicas, né, fala e já está ali inteirado das situações. Agora a gente tem que estar atento, pessoal, em não ter o preconceito linguístico, né? Que exclui as pessoas por, de repente, que não estudaram, não tiveram uma oportunidade, né? E acaba sendo excluído pela linguagem. Então a gente precisa ter essa compreensão. Quando o Gabriel falou aí de São Paulo, né? Nós temos o Adoniran Barbosa, né? Que trabalhou aí tão bem, né? Do Bexiga, do bairro do Bexiga, em São Paulo e fez aquelas pérolas, né, de músicas maravilhosas, inclusive com a Elis Regina, né, sou muito fã, quem conhece, né, mais antiguinha assim, mas ela marcou muito, cantando, né, de tanto levar frechada do teu olhar, então trouxe, né, na fala, a cultura daquele povo, né? O português chamado macarrônico, né? Que veio da Itália, né? Para aquele cantinho de São Paulo aí também representa hoje o nosso país. Então, né? Trouxe isso na cultura. O que que nós vamos fazer? Traduzir o Adoniran Barbosa e colocar tudo na norma culta? Vai perder essa questão. Então, a cultura, a música, os cordéis, né? Literatura de cordel do Nordeste do Brasil é muito importante, então não haver, né, um preconceito linguístico, mas vocês estão estudando, né, e o desenvolvimento de sistemas ele vai adequar aquilo que você precisa ser claro na hora da sua parte profissional. Deixa eu ver aqui do Gabriel, não lembro onde vi sobre, mas sei que em algum lugar do Brasil tem salgadinho, tem outro significado. Ai, é verdade. Salgadinho seria aquele salgado de festa. Se alguém souber, me ajuda. Mas é verdade sim, Gabriel, tem muitas mudanças, né? Tem muitas questões aí que podem levar até a ambiguidade, né? Você chega no lugar, você acaba não sabendo, mas é muito bom por você, né, estar depois trabalhando a questão do conhecimento daquela cultura, né? Olha uma coisa muito importante: vícios de linguagem e coloquialismos, tá? Então, o e-mail, reitero, a vossa presença no evento beneficente é muito importante e que será gratuito. Ai, 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 que problemas nós temos aqui, pessoal? É um e-mail, tá? Então, um e-mail profissional, ele não pode ter erros de ortografia, tá? Como a gente falou, existe nessa questão de não ter o preconceito linguístico, isso é muito importante. Só que aqui é complicado. Por quê? Porque você está numa situação profissional e mesmo que você não saiba, você deve ter um cuidado ao revisar o seu texto, né? É muito estranho e até meio depõe contra a gente, né? Trabalhar um vocabulário que a gente pelo menos não revisou, não dei uma olhadinha no corretor ortográfico, às vezes não confie totalmente nele. A gente vai ter algumas aulas sobre isso, coesão, coerência, né? Vai ajudar vocês. Mas olhe, verifique. Aqui, por exemplo, tem 3 palavras com a grafia errada, a grafia incorreta de acordo com a língua portuguesa, portanto, inadequado, tá? Que é reitero beneficente gratuito, não é reiterar, né? Beneficente, não beneficiente, beneficente e gratuito, não gratuito, gratuito. Ela é paroxítona, tá bom? Então, olha só, né? Já colocou ali a questão do profissional em xeque. Será que ele é um bom profissional? Porque nem o e-mail, né? Ele conseguiu fazer na parte padrão, na norma culta da língua portuguesa, né? Então, feito, né, no contexto formal, exige uma linguagem adequada, tá? Assim, a pergunta, então, diante das possibilidades abertas pela língua, como deve agir o profissional que precisa utilizá-la na modalidade? Olha que legal, isso aqui pode partir da sua conclusão para o texto do seu relato, tá? Você trabalhar isso, né? Devemos, né? Faz a terceira pessoa, desculpa, primeira pessoa, que linguagem escrita e falada são diferentes, se é necessário que haja, né, um cuidado, uma revisão na hora de realizar esses textos, evitando os vícios de linguagem. E aqui tem alguns vícios, né, de barbarismo, né? Programa, reitero, o que que a gente vai ver? Tem pessoas que têm a fala, ó, rubrica, é rubrica, viu, gente? Não é rúbrica. Rúbrica, por quê? Tem uma regrinha na língua portuguesa que é todas as proparoxítonas são autoacentuadas, né? Então, a gente tem máquina, lâmpada. Então, se rúbrica fosse rúbrica, ela teria acento, mas a palavra não tem. Então, é rubrica, tá? Já senti arrepio de medo com essas coisas de paroxítona. A gente não vai
Gabriel, né, nesse assunto, essa, né, questão de prova, assim, mas é importante vocês terem. Por exemplo, aqui é uma questão de sentido, essa palavra rúbrica, né? Se ela fosse falada dessa forma, ela teria acento, porque existe essa regra que na língua portuguesa tem, né? A, tem a proparoxítona acentuada. Então, se ela não tem acentuada, a fala dela é rúbrica. E é rubrica mesmo. Eu vi um vídeo, né? Até meu filhinho que estava assistindo, que era uma palavra vinda do oriental, né? Katana, que é a espada, se não me engano. E aí uma pessoa criticou, falando, não, é katana, porque lá é no Japão. Só que quando a palavra é portuguesada, se de fato ela foi, né? Não sei, não estudei essa palavra em si, mas ele estava falando lá, justificando, ela teria o acento, porque aqui todas as oxítonas são acentuadas. Café, Pelé, né? Maná, tudo, as oxítonas todas não, desculpe. Oxítonas terminadas em A, E e O, né? Aí o que que acontece? Aí não é, então é katana em português. Se é lá katana, é no Japão, aí tem que, né? Outra coisa polêmica, tô até bebendo aqui, ó. Uma aguinha de coco, né? Não vou tirar a marca aqui, mas coco, tá vendo coco? Esse coco, gente, não tem acento não. Eu já vi aqui em quiosque, coco com acento, não tem. Porque se tiver acento, é lá na segunda O e vai ficar outra coisa, né? Ai, gente, já vi. Passei no quiosque, que vergonha. Água de. Porque ele colocou acento. Ai, meu, não pode. Não tem acento nem no começo, não tem acento no final. Tem acento é coco, normal. Se for por acento, é outra palavrinha mais informal aí, né? Isso. Eu tô aprendendo japonês, eu posso até te dar uma dica. Ah, então, Gabriel, é assim, quando as palavras vamos falar, eu não tenho, assim, a língua japonesa, né, as línguas asiáticas, não, tem um pouquinho de inglês, né, espanhol também, mas aí o que acontece? Ela vem para o português como um termo técnico, né, tem um termo técnico, um termo que não vai ter alteração. Alguns termos na área de administração, feedback, né, ele fica ali. Tem um jeito de se falar em português, por exemplo, dar um retorno da sua solicitação. Mas se eu usar um feedback, ele fica ali, por exemplo, se fosse um trabalho de TCC, né, estritamente formal, essa palavra feedback ela é importante para o conceito de administração. Então, eu vou grafar inclinadinha, tá? E vou colocá-la como um empréstimo linguístico, não é estrangeirismo. Estrangeirismo é quando há vamos lá, um desvio, né, dessa palavra e eu uso sem precisar essa palavra, né? Então, existe a palavra em português perfeita e eu uso outra palavra em estrangeiro. Aí, pelo que eu vi, essa palavra katana, deixa eu ver aqui, jeito verdade de falar japonês, é uma língua asiática que não tem sílaba tônica, exatamente. E ele mostrou no dicionário de língua portuguesa, essa palavra já está lá, né, com o K, que o K já é uma letra, realmente não era, até o ortográfico foi em 2018, o K, o Y e o W não eram letras do nosso alfabeto, então tudo que tinha K era considerado, né, um empréstimo linguístico ou estrangeirismo, tinha que ser aportuguesado, né? Então agora não, pode se escrever normal. Tá certinho aí, valeu. Valeu pela dica. Gente, desvios semânticos, né? A gente tem que estar atento, porque olha só, por exemplo, a palavra flagrante, peguei em flagrante, evidente, peguei na hora, evidência. Fragrante existe, mas não existe com o mesmo sentido. É perfumado, uma coisa fragrante é uma coisa que tem fragrância. Então parece até um erro, barbarismo, mas não é, é um desvio semântico, né? Esse cessão, olha que interessante, que é de ceder com C e dois S. Seção com S e cedilha é divisão. E sessão com dois S é reunião. Olha que interessante. Então, tá vendo? Interessante você ter essa questão da ortografia para até evitar erros de, né, ambiguidade, porque você escreveu sem saber se aquela palavra era correta e parece que você está tendo outro sentido. Tá bom? Isso pode acontecer com vocês, né? A dificuldade que você tem na questão, por exemplo, né, que o Gabriel falou das paroxítonas e tal, como você viveu isso e o que que o estudo, né, solicitou aí para você e de repente isso teve uma atenção maior, tá? Solecismo, olha, gente, isso aqui é terrível, né? A gente
Você pode até falar, a gente vai no informal, mas a gente vamos jamais. Por quê? Porque nós vamos ou a gente vai. O a gente vai é informal, tem o seu jeito de ser dito. Cuidado com esse fazem, né? O fazer do verbo fazer, ele é agir, né? É colocar em prática. O faz 2 dias é o sentido de tempo, aí ele não vai para o plural, tá? Aqui, né, a mesóclise, existe o jeito de se fazer a mesóclise, aí você faz de uma maneira fora, né, do padrão, a redundância, que é o pleonasmo, entrar para dentro, adiar para depois, né? Encarar de frente, né? Tem algumas coisas que são pleonasmos, né, do vício aí de linguagem profissional até, né? O gerundismo, olha só, você colocar lá, vou poder estar tentando, estar te ajudando, Senhor. Meu Deus do céu, não pode se usar, porque isso daí fica de um jeito que não. Cadê a ajuda? Estaremos enviando o orçamento posteriormente, Senhor, né? Ou estaremos enviando já também não tá legal, né? Enviaremos, melhor enviaremos. Cuidado com essa questão do gerundismo que faz o ando, indo, e a coisa acaba ficando no. Porque o que que é o gerúndio? É uma coisa que nós estamos falando sobre a agenda 1. Então, está acontecendo agora. Se você falar estaremos enviando, o enviando não está acontecendo no momento, então deixa só o estaremos, trabalha essa questão, tá? E aí, finalizando, né, vai falar novamente de ambiguidade, duplo sentido e a questão da cacofonia, que são sons desagradáveis, né, no quesito aí de comunicação quando você une as duas palavras. Tudo bem? Então, gente, tem muito material, muito material. E aqui eu vou mostrar para vocês o fichário da atividade. Depois a gente vai lá para alguma dúvida específica no AVA, se vocês quiserem. Estou aqui à disposição, tá? Para a gente tirar alguma dúvida específica. Então, prazo inicial, dia 2 de agosto, e prazo final, 19 de agosto, meio-dia. Nossas atividades são sempre quinzenais, tá? Então, assim, você poderá ver a atividade proposta na agenda e encontrará o que deverá ser realizado. Caso de dúvidas, correio ou TEC, e nós estamos à disposição. É uma tira com ambiguidade, né? Desculpe, mas a manutenção do seu PC vai demorar um pouco mais que o previsto, pois estamos tendo problemas com o mouse on board. Olha que interessante. Nesse caso, mouse on board, né? Vocês têm o mouse, né? Que é o mouse aí, e o mouse é camundongo em inglês, né? E aqui era o sentido literal, né? Tinha um mouse on board, ou seja, né? No computador dentro dele, né? E houve a questão. Então, uma fala que a gente não teve na apostila, mas que você pode estar falando também no seu relato, gente, é a questão do estrangeirismo ou do empréstimo linguístico. Tem muitas palavras, por exemplo, o próprio mouse, né? Ele já deve ter até entrado no dicionário, porque nós não temos outra palavra em língua portuguesa para falar sobre esse componente do hardware, né? Aqui, ó, tá? Então, essa é a questão. A Andrelli colocou aqui, nesse queísmo, tem uma conhecida que usa muito esse tipo de linguagem, entendi, queísmo, né? Do excesso do que. Eu chego até a perder o raciocínio com tanto que na conversa. O que, Andriele? O tem. Olha, eu puxo às vezes o né aqui. Ai, o né não é legal, né? É que quando a gente entra na conversa, quando a gente está numa apresentação, né, mais formal, a gente procura segurar um pouquinho. Eu tinha uma amiga que era o tipo assim, e tipo assim. A gente era um pouco mais jovem, né? Mas tipo assim não é nada, não é nada. Então tem que tomar cuidado. Porque você fala, fala, fala e não diz. Isso não é interessante. Ah, tá vendo? O Gabriel colocou, eu sou o senhor do tipo. Eu era do tipo. Eu não, a minha amiga era do tipo assim. E quando a gente conversava, havia muito essa questão, essa nomenclatura. Tem que estar segurando um pouco. O excesso não é legal. Até na conversa, como falou a Adriele, né? Andriele é meio chatinha. Tem que tomar cuidado. São coisas que vício, gente. É vício de linguagem, né? Eu uso como vírgula, Gabriel. No texto escrito não pode, hein? Vocês sabem a questão da vírgula? Vai ter um tempinho que a gente vai. Mas assim, não se separa, por exemplo, mas uma regra simplesinha, já que vocês tocaram no assunto, é que a questão da vírgula, né? Ela não é quando respira, gente, porque aí se a pessoa é muito ofegante, ela dá vírgula. Então vamos lá. Não se separa com vírgula sujeito
predicado, verbo, né? Sujeito, verbo e complemento. Tipo, funciona durante uma conversa? Funciona, Gabriel. Claro, é que como falou a Andriele, até o excesso de que vai deixando meio chatinho. Mas pensa nisso, na vírgula. É sujeito, é verbo e complemento não se separa no meio. Então, por exemplo, claro, tem que se tomar cuidado na questão das frases, mas as turmas DTS e DTR do curso de desenvolvimento de sistemas do GA de Centro Paula Souza estiveram no encontro síncrono com a professora Tatiana. Não tem vírgula, porque a gente não, né? A menos que eu uso como um aposto, né? As turmas DTS, DTR, vírgula, do curso de desenvolvimento de sistemas, vírgula. Aí eu uso como um aposto, que é a explicação do termo anterior, mas eu posso utilizar normalmente sem vírgula. Às vezes as pessoas pegam o verbo, né, e já colocam uma vírgula entre o verbo e complemento. Não pode. Elas estão, né, juntinhas. Tá bom, pessoal? E aí é isso, a gente então falou desse termo estrangeiro, vocês podem falar sobre isso, porque tem muitos termos na área de vocês, né? Hardware, software, né? Linguagem, Java, assim, tem muitos termos e às vezes, né, pode causar ambiguidade. Isso aqui pode ser utilizado também nos exemplos. Agora, reflita sobre a importância da linguagem verbal e não verbal para o técnico, né? De sistemas. Gente, acabei de, né, pensar aqui olhando para o meu computador esses sinaizinhos, né, do F1 que tem lá o sinalzinho, né, do som, o sinalzinho das flechinhas, né, quando você tem ali para avançar. Às vezes o cliente não sabe utilizar essas funções, essas teclas, né? Isso é interessante que você dê uma atenção. A pessoa é muito leiga, né? Às vezes, e os comandos vão estar muito na parte de desenvolvimento. Pode falar. Desenvolva um relato em primeira pessoa, né? Conforme os regramentos. Deve ter início, desenvolvimento e conclusão e um título diferente do tema proposto. Então, não é a importância da linguagem verbal técnica. O seu foco vai aonde? Linguagem verbal, vamos lá, formal e técnica. Você vai colocar como se fosse um livro, né? Qual que seria uma linha, né? Um título interessante, diferente desse. Esse é importante na linguagem para você fazer o que a gente chama de tempestade de ideias, é para você puxar um planejamento, como eu falei. No primeiro parágrafo, eu vou falar um pouquinho da minha experiência e do que eu tenho visto na minha formação, minha maior dificuldade. No segundo parágrafo, eu vou abordar alguns temas da apostila e ressaltar a importância, já que ele é desenvolvimento, é interessante o porquê, é interessante a fala, né? E no último, eu vou relacionar isso com a importância, ressaltando de novo e falar como que o profissional tem que agir na minha questão, né? Eu, como profissional de desenvolvimento de sistemas, devemos usar a primeira pessoa do plural ou a primeira pessoa do singular. Tá, ok, aí. Respeitar a norma padrão da língua portuguesa. Então, não por ser um Renato pessoal, você vai trazer, né, linguagens diferentes aí, no sentido de gírias e outras coisas, né? Vai ter uma padrão com pontuação também, acentuação, tá, gente? Dá uma olhadinha aí. Usa o corretor, mas também dê uma olhadinha de modo geral. Ser claro, coeso e coerente significa que, né, não pode ser redundante, falar muitas vezes a mesma coisa, conceitos aprendidos na agenda ou outros de sua preferência, apresentando, né, as referências, pode também, perfeito, dar uma pesquisadinha, no mínimo de 150, no máximo 300 palavras, tá, gente? Isso é um atributo aí importante na hora da gente avaliar, né? Tem no mínimo de 150? Tudo bem, se tiver tudo certo, pode levar até o MB, vai conquistar a gente no argumento, né? Na riqueza dos exemplos, né? Pode atingir o B aí se ficar um texto mais simples, mas atendendo agora, se tiver menos de 150 palavras, a gente já não pode considerar, né? Então, se ele for menos, mas tiver aí uma coerência, né? Cuidado aí para não ficar com o insuficiente, tá bom? Aí nós colocamos o óbvio, né? Porque hoje tudo tem a questão da inteligência artificial, mas é um relato pessoal, por isso que a gente até antigamente a gente colocávamos, né, a terceira pessoa, mas a gente quer saber realmente as experiências de vocês e também avaliar o texto de vocês, sendo uma atividade diagnóstica essa primeira, para ver se precisa, de repente, a gente fazer um encontro síncrono, né? Como assim, de repente, de ortografia, né? Trabalhando. Vamos lá, professora, repete, por favor, o que tratar no primeiro tabô, claro. Obrigada, Eliane. E o Xi, tá preocupado, Gabriel? Calma, que vai dar tudo certo. Gente, uma estrutura que eu pensei, Andriele, seria assim, no primeiro parágrafo, né, você trabalhar a sua visão geral, né, alguma experiências, opa.
Quer ver? Deixa eu colocar o exemplo que eu pus no fórum e aí depois eu pontuo aqui para você. Espera um pouquinho. Vamos lá, gente, ó, se vocês entraram lá no Ava, vou botar aqui para vocês, eu dei alguns caminhos aí de sites, né? Tem muitos, mas assim, eu procurei aqueles que têm mais um foco naquilo que vocês vão fazer nessa agenda, mas tem outras. Então, vou colocar aqui o fórum da DTS para a gente acompanhar. Comunicação, oba, o pessoal está entrando aqui, né? Coloquei no Brasil Escola e nos sites aqui, redação, relato pessoal. Vamos lá. Então, participe do fórum, compartilhando, né? Daqui a pouco eu vou olhar para a gente poder discutir ali o que vocês forem trazendo. Então, a estrutura de um relato pessoal, ela vai, né, ter a primeira pessoa, né? A primeira pessoa, ela é o eu ou o nós. Então, é interessante que você, como você tem que fazer argumentos, aí tem muita propaganda, né, gente? Perdão. É que você trabalha a primeira pessoa do plural. Então, né, no desenvolvimento de sermos, nossa postura deve ser, né, trabalhando assim. Ele conta um fato, uma experiência da outra pessoa. Ele é narrativo, né, e vai trabalhar essa questão do acontecimento, dos exemplos, né? E vamos ver aqui qual que, ó, título, introdução, é a apresentação do seu relato pessoal, é você contextualizar o seu leitor sobre a experiência vivida. Eu vou pegar essa questão, ó, vou colocar ali para vocês no chat, que é o que eu tinha pensado também mesmo antes de, é que você coloque um pouquinho da sua experiência e daquilo que você buscou dentro da formação, né? Aqui, ó, esse aqui. Eu vou deixar também o site que eu deixei lá no fórum, tá? A apresentação do seu relato pessoal, contextualizar sobre a sua experiência, né? Então, na minha vivência, a questão da língua portuguesa aconteceu de várias formas, né? Teve o linguagem formal, aquilo que vocês falaram, né? Por exemplo, de verem a linguagem de parentes, né? Falando de uma forma diferente, de não realizar o preconceito linguístico, mas adequação, enfim, contextualização e apresentação do tema, que é a questão da linguagem, né? O desenvolvimento apresentar a forma, né, dos acontecimentos e na narrativa. Aqui, pessoal, eu vou adaptar colocando, então, alguns temas referentes à nossa apostila, né? Então, no desenvolvimento, podem ser um ou dois parágrafos, o seu texto pode ter 3 ou 4 parágrafos, se você resolver fazer esse desenvolvimento um pouquinho mais amplo, tá? Então, pode ser dividido em 2 parágrafos. Pá, coloquei aqui, né? Abordando os temas da aula, tá? Então aí você vai mostrar que você dominou a apostila, né, que você vai falar, por exemplo, sobre os vícios de linguagem, o uso indevido desses terminhos repetitivos, e aí depois vai falar com sentido comutativo e denotativo, faz 2 parágrafos. Então fica um de introdução, 2 de desenvolvimento e depois vem a conclusão. Se quiser fazer um só de desenvolvimento, pode, mas você viu que tem tantos temas na apostila, né? Pode puxar 2 temas e falar um pouquinho de cada um, ficar mais divididinho, tá bom? E depois, pessoal, temos a conclusão, que é aqui no materialzinho. Tem outro sitezinho também, como a gente está já na reta final, eu vou colocar só um, mas tem também outro lá no fórum que a gente utilizou, que é quando você vai. Opa, aqui, relato pessoal. Encerramento, né? Reflexões sobre as suas experiências. E aí você ressaltar a importância do conhecimento, né? A importância que o curso vai ter em ajudá-lo a uma fala mais completa, né? Desfecho ou conclusão, encerramento do seu relato e as reflexões sobre a sua experiência, como a gente já colocou esse aqui, eu vou tirar. E a gente vai trabalhar aí, ressaltar o estudo sobre o tema na área profissional sua, que é DS. Ok? Ficou legalzinho aí? Ah, quem viu Encontro 5 não vai estar aí
mastigadinho, né. Já vou começar a dar uma olhadinha a partir de segunda-feira nos textos que foram mandados, né. Se tiverem alguma dúvida, manda para mim, fórum tá lá, e depois já vou colocando, né, porque aí também, a gente consegue ganhar um tempinho, e aí nas últimas dias a gente dá uma olhadinha, "Opa, vê se tem alguém que sem fazer, tal, tal, tal", dá aquela lembrada, mas é importantíssimo, né, vocês também consultarem, né. Então tô falando agora para os que não puderam estar hoje, né, consultem aí o material, consultem as nossas orientações, para ficar um texto bem legal no GMB e você já começar bem a parte de comunicação. Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você, Andriele, obrigada, Gabriel, foram que mais participaram, mas outros ficaram quietinhos aí, Ana Patrícia, Diogo, né, que alguns acho que estavam, tiveram que sair. Pessoal, a gente vai encerrando, né, mas a Ana Patrícia fez um okzinho ali, um curtir. Dúvidas, estou à disposição. Vocês sabem que a gente não tem momentos, né, assim, me ajudou bastante a entender a matéria. Obrigada a você, Gabriel, eu que fico agradecida por todos, tá, pessoal? Então faça isso, entrem aí no fórum, né, entrem no Correio Tech, não fiquem com dúvidas, desenvolvam bem legal, façam, né, como falou o pessoal no professor Paulo, né, colocou ali, às vezes você desenvolve o texto, mas não conseguiu colocar de repente ali, né, guarda para poder colocar no fichário ou então guarda no seu computador para que se acontecer alguma coisa que você tenha que, né, mandar aí o sistema peça para revisar, você não perca seu texto, guardem sempre seus textos aí, para não ter problema na hora do envio, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês, vou deixar aqui a gravação disponível, daqui a pouquinho eu já faço, eu tô costumando gravar no YouTube, que é mais fácil para vocês acessarem depois, e às vezes demora um pouquinho, né, porque a gente vai fazer a colocação lá, mas já vai estar disponível, eu já mando para você.